Fala galera, beleza? Sou o Luiz Matemático, vamos voltar aqui para a nossa aula de número 7, a nossa última aula de teoria do módulo 4, que a gente falou sobre geometria. Mas como você sabe, antes de começar essa aula, eu sempre falo um pouco do que rolou na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente falou sobre as unidades de capacidade, que são as unidades de volume. Mostrei para vocês as transformações. Falei que os múltiplos e submúltiplos do volume, eles são divididos em 3 casas decimais, porque é comprimento, largura e altura. São tridimensionais. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, são 3 casas decimais. Se você tiver com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo ou abaixo do outro vídeo, que no mais rápido possível eu vou tentar responder e sanar a sua dificuldade. Feito isso, vamos lá para a aula de número 7, que vai falar sobre volume e unidades de medidas. Então, o único sólido geométrico que é cobrado no colégio militar, na prova do colégio militar, é o paralelepípedo e o cubo. Vou mostrar para vocês aqui como é que se calcula o volume e como é a montagem dele. Olha só, se eu tiver aqui um paralelepípedo, então para calcular o volume dele, olha a animação que eu fiz. É a quantidade de cubinhos que cabem dentro dele. Então quando a gente montar aqui, ó, olha só, a gente vai preenchendo, então veja que tem a base, que é base vezes altura, né? E tem a profundidade. Então como é que eu vou calcular este volume? Vou voltar aqui para a gente ver, ó. Olha só como ele vai preenchendo. Veja que tem a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Então, essa primeira camada aqui a gente calcula com comprimento vezes largura e as 3 camadas a gente chama de altura. Então, o volume de um paralelepípedo nada mais é do que o produto, né, do comprimento vezes a largura vezes a altura. Quando esse paralelepípedo ele passa a ser um cubo, né, a gente muda a figura e passa a ser um cubo, a diferença é que o comprimento, a largura e a altura, essas 3 medidas são todas iguais. E a gente substitui esse nome de comprimento, largura e altura por aresta. Então vai ficar A vezes A, que seria A elevado ao cubo. Mas, matematicamente falando, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem. Inclusive, cai questões desse tipo, sim, na prova do colégio militar. Todo ano cai 1 ou 2 questões falando sobre o volume. Essa questão diz o seguinte: uma caixa de sapatos tem 30 centímetros de comprimento, 10 de altura e 16 de largura. Quantos centímetros cúbicos tem o volume dessa caixa? Então, comprimento, né? O volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Logo, o volume vai ser 30 vezes 16 vezes 10. Veja que eu mudei a ordem, mas como é comutativo não vai fazer diferença. 30 vezes 16 vai dar 480. Né? 3 vezes 16 dá 48. 480 com 0 do 10 vai ficar 4.800 centímetros cúbicos. Aqui eu já respondo, mas vamos avançar um pouco mais. Digamos que a questão, ao invés de pedir em centímetros cúbicos, ela pedisse para a gente em litros. Então a gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então eu tenho lá na tabela, né, eu tenho centímetros cúbicos e decímetros cúbicos. Eles ficam logo ao lado. Então eu volto apenas uma casa que representariam 3. Então 1, 2, 3. Então seria o volume 4,8 decímetros cúbicos, que equivale a 4,8 litros. Então, se cair uma questão dessa, é bem provável que seja solicitado essa transformação de metro cúbico para litro, de decímetro cúbico para litro, ou de centímetros cúbicos. Aí você tem que saber que a base é sempre 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E aí coloquei uma outra informação, né, uma outra questão falando sobre litros de fato. As medidas internas de um aquário em forma de bloco retangular são 4
comprimento, 3 de largura e 2,5 de altura. Entretanto, a água colocada no seu interior deve atingir no máximo 2 de altura. Então, essa altura aqui que ele colocou como 2,5, a gente vai usar apenas como 2. Nesse ponto, a quantidade de água do aquário será, então, se ele está dando em litros, ó, já falou, vai ser tranquilo para a gente, porque aqui ele deu em decímetro, decímetro e decímetro. Então, decímetro vai dar decímetros cúbicos. Então, o volume é igual a 4 vezes 3 vezes 2. Logo, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 decímetros cúbicos, que equivale a 24 litros. Vamos ficando por aqui, vamos fechando a parte teórica desse módulo. A partir daqui vocês vão ver que é resolução de questões que caíram em concursos do Colégio Militar. E mais uma vez dizendo, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo e não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos e até o módulo 5 com estatística.